Então, está na hora do nosso preparo. A Cleide Sander, trabalhadora querida da casa, vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde. O preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Coube a nós o capítulo 39. Não te esqueça das pessoas que transitam em situações mais humildes e difíceis do que a tua. Faça-te amigo delas. É fácil desejar, compartilhe das alegrias, dos momentos de triunfo, das situações indesejáveis que os outros experimentam. O ideal é ser companheiro de todos. A situação financeira, o poder, a saúde, a juventude, tudo é transitório. Converta o teu amor na mais valiosa conquista da tua vida, repartindo-o com todos os indivíduos. O que Joana nos passa aqui, ela fala sobre generosidade, que seria o primeiro passo para nós entendermos o que é ser caridoso. Ela, no livro Plenitude, capítulo que ela fala sobre o altruísmo, ela fala que o altruísmo seria o caminho. Você ser altruísta, você começa a aprender a arte de doação. Você se doar é uma coisa que ela chega a comentar sobre assim, abre as suas mãos que fluem do seu coração externamente para que você possa aprender a doar. Isso é uma constância dentro de nós. Até, vamos dizer que Jesus, né, que falou do amor ao próximo, como nós devemos se portar com amor ao próximo, ele mesmo padecendo na cruz, um ladrão pediu ajuda a ele e ele prometeu o reino dos céus. Então, o que ele nos passa? O que Joana nos fala? Que independente de que você possa doar, se doar, isso tem que estar intrínseco dentro de você, para que possamos naturalmente fluir. Como ela fala aqui, não é dinheiro, não é poder, não é juventude, tudo isso é transitório. Isso tem que começar de nós para que possamos se doar para os outros, para realmente se tornar o que é caridade, que ainda não aprendemos. Isso nós temos que praticar, porque como homens que estão a caminho da evolução, seria uma coisa necessária na nossa reencarnação, necessária na nossa vida, que é uma só, aprender essa arte de se doar. Boa palestra, fica com Deus. Obrigado, Senhor, por nos reunir a todos nós nesta tarde de luz, aonde nos envolve com tanto carinho e amor. Pedimos à nossa veneranda Joana de Ângeles que envolva também a nossa querida irmã Márcia Coronha, que preparou os estudos para que possamos aproveitar cada palavra, trazendo para as nossas consciências, dilatando assim a nossa visão, nossos horizontes. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Graças a Deus. Alô, boa tarde a todos. Boa tarde. Que a luz da espiritualidade maravilhosa dessa casa possa nos iluminar durante a apresentação, a condução e o entendimento do estudo que a gente vai tratar hoje. O tema é Nossos Anjos Guardiões, Dores do Cotidiano. Antes de começar, eu queria fazer um comentário que eu falei, pode vir só para comer, eu vou explicar isso melhor, tá? Que pegou meio mal, né? Porque no ano passado eu tive um compromisso e não pude vir. Mas o meu marido é simpatizante, apesar de não frequentar, né? E ele conhece as pessoas da casa, né? Depois de tanto tempo, e ele foi à festa, eu não sabia.
Ele se divertiu tanto, ele comeu, se divertiu, aproveitou e me ligou. Onde é que você está? Eu falei, eu estou aqui, tá, eu tenho um compromisso. Eu estou na festa do Seja. Gente, ele estava que nem, como se diz, né, pinto no lixo. Mas ele se divertiu tanto que quando você falou onde é que você estava, eu me lembrei dessa história, que ele achou a festa maravilhosa. Ele se divertiu, me chamou, então, bom, então é bem interessante. Realmente ela é bem divertida. Vamos lá. Esse tema, Nossos Anjos Guardiões, vocês não acham que é um tema assim aconchegante? É um tema doce, né? É um tema gostoso, né? Dá ideia assim, de proteção, né? E não é só a ideia, mas em princípio a gente... quando eu li, eu falei, gostei. Nunca tinha falado sobre anjos guardiões. E eu estou passando uma fase de experimentar uma série de coisas. Foi muito interessante experimentar esse tema. Eu ando experimentando e vou contar daqui a pouquinho uma história bem interessante para vocês. Eu me lembrei agora que Divaldo chega para Joana e fala assim, Joana, nós já trabalhamos tantos anos juntos, nós estamos tantos anos trabalhando juntos e eu aqui psicografando para você. Você não escreve uma página para mim, Joana. Como é que pode? Eu trabalho com você, eu não vejo nada. Divaldo, dirigido a mim. E Joana, com sua doçura, ele comenta isso em um dos vídeos, diz para ele, Divaldo, tudo que eu escrevo passa primeiro por você, pelas suas mãos, pela sua interpretação, pelo seu pensamento e pelos seus sentimentos. Como é que eu nunca escrevo nada para você? Você que depois dirige essas palavras ao público, mas o primeiro a ouvir é você. E quando a Iracê me deu esse tema, né, propôs esse tema para apresentar, eu falei, gente do céu, o que eu posso fazer para estimular e para despertar, que eu acho que é o objetivo da gente aqui, né, despertar os temas e colocar na prática, porque realmente ele funcionou e continua despertando em mim, funcionando muito em relação à nossa fé e acreditar nos nossos anjos guardiões. Então, vamos lá. Mas, Márcia, os anjos existem mesmo? Será que não é folclore, não? Né? As pessoas falam de anjos. De fato, na nossa cultura judaico-cristã, na nossa tradição, que ela vem também de vários textos bíblicos, né? Os anjos são considerados mensageiros. Não é muito diferente do que nós acreditamos, né? São considerados mensageiros, são criaturas espirituais que servem como mensageiros. E a palavra anjo, ela vem do latim e do grego angelus e angelos, latim e grego. Daí esse nome, anjos. E na iconografia, a iconografia é a representação gráfica de uma determinada, né, a figuração de uma palavra, de um sentido. Os anjos, a gente sabe que eles são desenhados com asas, com halos, com cores muito fortes e brilhantes, e a representação, na maioria das vezes, são crianças, né? Crianças que representam virtudes, representam pureza, carinho e etc. É assim que se traz. Mas sempre na missão de ajudar a humanidade. Os budistas, os espíritas e também os hinduístas, eles também acreditam em anjos, nós também usamos esses termos, só que com algumas pequenas diferenças, né? E a gente vai tratar aqui de como a doutrina espírita traz. Mas antes disso, a gente também escuta, pelas nossas tradições, né, cristãs, que existem classificações ou hierarquias dos anjos. Os anjos, existem pelo menos 3 níveis hierárquicos. Aqueles mais elevados, eles estão próximos do Pai, próximos de Deus, atendendo diretamente aos seus chamados. Existem a categoria dos anjos que são intermediários, né, que estão entre a matéria e a divindade, que não se aproximam tanto dos homens, e existem aqueles anjos que também são distribuídos em 3 outras grandes classes, que são os arcanjos e anjos também, né, mais outras classes, que cuidam da fauna, da flora, das nações, dos países, e os anjos propriamente ditos cuidando dos homens. Então, existem essas classificações, só para a gente lembrar que nas diversas religiões, a questão do mensageiro da humanidade, ela realmente está bem representada. Mas em relação à doutrina espírita, o que a gente pode aprender em relação aos anjos? Todos nós temos um bom espírito nos acompanhando. Todos nós. Sempre é um espírito superior. Isso não quer dizer que necessariamente ele seja um espírito puro, o mais elevado de todos. Mas os espíritos superiores,
eles se comprometem, então, a nos acompanhar durante toda a nossa vida. Em geral, esses anjos, eles nos acompanham nas nossas encarnações pré-existentes. Então, eles nos conhecem muito bem. Eles conhecem as nossas virtudes, as nossas falhas, as nossas qualidades, as nossas ambições, as nossas imperfeições, os nossos potenciais. Então, eles realmente nos conhecem. E eles tomam conta da gente desde o nascimento, durante toda a nossa vida. E eles vêm por livre e espontânea vontade? Muitas vezes eles vêm por vontade e muitas vezes por missão. Imagina o que é um espírito superior nos acompanhar durante toda a nossa vida e nas nossas outras encarnações, nos aguentando e querendo chamar nossa atenção e dizendo: eu estou aqui para te ajudar. Quer dar atenção a mim, por favor? Quantas vezes os anjos não devem chegar no nosso ouvido e falar: acorda, pelo amor de Deus, presta atenção em mim. Eu estou aqui do seu lado, acredite, tenha fé. E a gente fala: meu Deus do céu. Alguém consegue se concentrar e ouvir um anjo da guarda no meio de um estresse? Não, né? Então a gente vai falar sobre isso. Como é importante a gente silenciar e dar oportunidade do anjo da guarda nos passar as mensagens que realmente nós merecemos ouvir. Mas os anjos são espíritos superiores, mas eles são espíritos, então eles já nasceram perfeitos? Não, os anjos não nasceram perfeitos. Eles também passaram por processo evolutivo e chegaram num nível tão superior ao nosso que são capazes de desempenhar essas funções dos nossos acompanhantes. Então, na realidade, não são anjos de guarda, nem com halo, nem com todas aquelas características. O Espiritismo acredita que o nome, na realidade, empregado para esses espíritos superiores que nos acompanham são anjos da guarda também. E como é que é essa missão? Essa missão é como um guardião, é como um pai, é como um irmão, é como um pai. Como um pai cuida do seu filho. Só que é um pouco diferente. Nós não temos ideia da dimensão e da profundidade e do sentimento que existe entre um anjo da guarda e um protegido. Por que a gente não sabe? Porque os atributos, as características, o amor, ele é tão diferente daquele que a gente experimenta aqui que a gente não consegue imaginar. Um pai, quando cuida de um filho, ele cuida, mas o pai critica o filho às vezes? O pai briga com o filho? O pai não chama atenção quando ele erra? O pai às vezes não põe de castigo? O pai às vezes não julga, etc, etc. Apesar de todo o amor, a gente sabe que existe medo, existe crítica, existe... Com todo o amor que o pai tem, a gente ainda tem algumas, né? Só que o anjo da guarda, o nosso espírito protetor, ele não julga, ele não critica. Ele enxerga as nossas dificuldades, os nossos desafios, os nossos enganos de uma forma diferente. Ele acredita, tem fé e sabe. Bom, ele não aprendeu agora, mas no futuro ele vai aprender. Deixa ele. O tempo vai ensinar. E eu vou fazer o máximo para estar perto dele, durante um caminho dele, para ele escolher o melhor caminho. Então, não há julgamento, não há crítica. Então, apesar de ser colocado como um pai cuida de um filho, de uma forma diferente, de uma forma que ainda nós não conseguimos alcançar. Imagina. E existem outros espíritos também que nos protegem, que nos acompanham? Existem, mas não dessa classe. Existem espíritos também protetores que podem nos acompanhar. Pode ser um familiar, pode ser um grande amigo, mas com certeza não tem a elevação espiritual e moral que os anjos da guarda têm, que eles possuem. E tem outros também, existem outros espíritos que se aproximam da gente, que são, aí é um ponto delicadíssimo, importantíssimo, são chamados de espíritos simpáticos. Simpáticos parece que é simpático, né? Que é tudo agradável, né? Simpático quer dizer de simpatia, mas de afinidade. Vou tirar o óculos, gente, que quando olho para vocês eu fico diferente. É numa questão de afinidade. Então, simpatia quer dizer afinidade, nesse caso, sintonia. Então, você pode ter afinidade por espíritos de elevada moral e você pode ter afinidade, dependendo do seu pensamento, do seu comportamento, das suas ações, por espíritos de baixo teor moral. Então, os espíritos simpáticos, vamos lembrar,
eles são atraídos, eles sintonizam conosco dependendo da nossa vontade, da nossa responsabilidade. Então, não existem só espíritos protetores e que estão sempre nos acompanhando para o bem. Dependendo das nossas reações, da nossa sintonia, do nosso pensamento, nós podemos sintonizar e vibrar na mesma faixa que outros espíritos. Eu vou trazer um texto rapidamente aqui, de Hamed, que diz o seguinte, achei bem interessante. Todas as coisas que existem no universo vivem em regime de afinidade. Vocês concordam? Um átomo não é por afinidade? Uma molécula não se forma por afinidade? Nós não estamos aqui em conjunto por afinidade? Tudo é por afinidade. Nada que te alcança é ocasional ou fruto de uma reação sem nexo. Nós não estamos aqui por acaso, fomos pinçados. Nós viemos porque estamos numa mesma faixa vibratória. Teu livre-arbítrio indica com precisão a posição que ocupa no cosmos. Estamos aqui, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no Brasil, passando pelas dificuldades com as nossas famílias, com os nossos amigos, com a nossa política, com a nossa saúde, porque precisamos estar aqui. Então, não estamos aqui por acaso. O nosso livre-arbítrio, a nossa faixa evolutiva, o nosso nível, faz com que estejamos aqui vivendo essa experiência, porque precisamos estar aqui vivendo essa experiência. Felicidade ou infelicidade são subprodutos do teu estado íntimo, como ela falou no início, a questão do pensamento que precisa ser tão trabalhada. E, junto com o pensamento atrai, absorve, destrói, agrega, constrói, e tudo mais. Mas, junto com o pensamento, adianta nós só pensarmos? A gente tem que, além de pensar, a gente tem que agir, não é verdade? Tanto para o bem, como no caminho mal escolhido. Então, existe uma outra palavrinha mágica que está junto com o pensamento e que vai trabalhar as nossas sintonias e os nossos companheiros, que se chama vontade. Não é verdade? Nós podemos pensar a vida inteira. Para colocar os nossos pensamentos, de preferência os positivos, em prática, a gente precisa de uma outra força que é tão interessante, tão importante quanto o pensamento, que é a vontade. Então, essas duas forças juntas, nossa, elas podem mudar totalmente o nosso estado vibratório, para o bem ou para o mal. Imagina que... Mas, Márcia, o pensamento e a vontade estão aqui, ó, dentro do meu cérebro? Experimenta ir lá no médico, fazer um exame, vai numa clínica e fala, ô, doutor, dá para ver aqui na minha cabeça quais são os pensamentos que eu tenho aqui registrado no meu cérebro e a minha vontade, se ela está bem trabalhada? Ele vai dizer, não, minha filha, não dá para ver. Não dá para ver sua imagem, não dá, não tem como. Mesmo que eu corte, faça, não vai dar para ver. Não tem um gene ali do pensamento, nem um gene da vontade, não tem uma luz que pisca, não tem. Não tem. Porque nós sabemos que o nosso pensamento é atributo do cérebro, do corpo físico ou do espírito? É da nossa mente, que é do nosso espírito, não é verdade? Então, cuidar da mente, dos pensamentos e a própria vontade. Dá para encontrar a vontade aí? Vou fazer uma análise do seu cérebro e vou olhar se a sua área da vontade... É lógico que existem áreas da imaginação, da criatividade, mas pontualmente o cérebro, ele codifica aquilo que a mente consegue colecionar de pensamentos, e a vontade também vem do espírito, é aquela vontade que vem do coração. Não é aquela vontade da matéria, é que vem do coração, que vem do de Deus, da profundidade do nosso corpo, da nossa alma, melhor dizendo. Então, é isso que Hamed traz para a gente. E ele diz assim no final, disse Jesus, pedi e vos será dado. Provavelmente porque ele estava contando, certamente com os anjos da guarda que estão aí do nosso lado, né? Pedis e vos serás dado, buscais e achareis, batei e vos será aberto. A gente lê isso e, que bonito isso, né? Mas não exercita, não pratica. É verdade? Isso é bonito? Alguém pratica? Exercita? Então tá. André Luiz, eu não sei exatamente se é André Luiz, mas o texto é: mentes comungam com mentes que são semelhantes. Espíritos afinizam com espíritos que lhes são afins. Então, se eu estou encarnada e se eu sou um espírito, eu posso sintonizar com espíritos desencarnados, espíritos superiores e espíritos inferiores, não é verdade? Aí que está a sintonia e aí que está a importância da gente sintonizar com o bem.
E existe existe uma pergunta que é interessante. Esses anjos da guarda, eles cuidam de várias pessoas ou cuidam de uma pessoa só? Em geral, nós temos um guardião, para cada um de nós. Olha que maravilha! Gente, é bom demais! Em geral, ele cuida de uma pessoa, ele pode até dar uma espiadinha no próximo, né? Ele dá uma ajuda, mas ele pode proteger outros, mas você sempre tem um espírito cuidando de você. Se acaso acontece alguma coisa e ele tem outra missão, vai vir outro simpático ou vai conhecer sua ficha toda. Fiquem tranquilos, sozinhos vocês não estarão. Olha que bacana. Essa pergunta é ótima. E o espírito protetor, o anjo da guarda, ele pode abandonar? Ele pode abandonar o seu protegido? O que vocês acham? Se ele se afastar da pessoa, do protegido, essa responsabilidade é do anjo da guarda ou é da pessoa? É da pessoa. Se ela o ignora, se ela o esquece e resolve vibrar em outras faixas de pensamento, em outras faixas, certamente aquele espírito não vai se aproximar. Ele aguarda e espera até o momento. Imagina que essa vibração, vamos supor que existam vários níveis de faixas vibratórias de pensamento. A mais inferior, a intermediária e a superior. Essas faixas existem, tá, gente? Isso serve para as músicas, serve para os nossos pensamentos, serve para o nosso celular, né? Porque a onda pensamento é uma onda eletromagnética. Então, se você vibrar, se essa faixa aqui é negativa e você vibrar, a sua mente estiver junto com a de espíritos nessa faixa, você sintoniza e fica. Está tudo errado, está tudo errado, está tudo ruim, está tudo errado, está tudo errado. Você pode sintonizar com a intermediária e você pode sintonizar. Olha, que futuro maravilhoso, eu estou cada vez melhor. Eu quero confiar, eu chego lá, eu tenho condições, eu estou protegido pelo meu anjo da guarda, eu vou em frente. É bem diferente, né? É bem diferente. Até fisicamente a gente se sente diferente. Porque é difícil você encontrar uma pessoa que está vibrando negativamente assim. Ou uma pessoa que está vibrando positivamente assim. Não é verdade? Então, a nossa biologia reflete a nossa psicologia, né? Então, vamos prestar atenção nisso. Está caído? Muda o pensamento. Que a tua postura vai mudar imediatamente. Muda o pensamento. Não é verdade? A gente não muda? A gente fala com a gente mesmo. É o nosso espírito, a nossa alma, o nosso anjo da guarda. Levanta, levanta, reage. Você, agora eu vou. Não muda? Não é assim? Percebam isso. Então, olha que maravilha. Deus tem um plano para cada um de nós. Esse plano, ele é acompanhado, o livro do script está lá, e o anjo da guarda conhece tudo. E a gente acha de vez em quando que ele nos abandonou. Mas não abandonou nada. Ele só está aguardando. Porque Deus usa violência ou usa o tempo com a gente? É o tempo. Ele não usa violência. Vai lá, e vamos lá, vai de novo. Não, é o tempo. E a gente não sabe esperar, né? Nosso tempo é bem diferente. Nós esquecemos dos nossos anjos. É preciso estabelecer uma intimidade. Quando ele fala sobre isso, essa questão de intimidade é muito interessante. Eu vou contar uma história, tá? Essa história é uma história pessoal, mas eu acho que vale a pena. Você me permite? Então tá. Os meus pais estão bem velhinhos mesmo. Então os dois estavam morando sozinhos num apartamento durante muitos anos. E estava dando muito trabalho, né? Muito trabalho. E estava difícil, muito difícil. Cuidador, aquelas coisas todas. Então fizemos uma reunião de família. Depois de 3 anos, né? Estava ficando meio estranha a situação. Nós somos 4 filhos e os 4 tontinhos, né? A gente achando que, nossa, somos 4, podemos resolver os 4 tontinhos. Aí sentamos à mesa e tentando resolver a situação. Minha mãe veio, meu pai está acamado, né? Não podia participar, eles estavam bem caidinhos. E depois de muitas conversas, o que a gente vai fazer, onde é que a gente vai encaminhá-los, um para a casa de um, para a casa de outro, e aquela confusão toda, minha mãe falou, eu não me separo do seu pai. Aí eu falei, então está bom, mamãe. Existe uma última ideia, que é vocês dois irem para uma casa e os dois ficarem lá. E eu falei aquilo, como é que eu tive coragem de falar isso? E aí a minha mãe falou, eu quero essa. Essa é a opção que eu quero. Eu quero ficar numa casa que eu não quero mais saber de roupa, cozinha, empregada, não quero saber de mais nada. Eu quero só cuidar do seu pai. Eu quero essa opção.
Eu falei, ai, meu Deus. Falei, então tá. Então deixa que eu vou procurar. Falei, ai, meu Deus. Fui para casa nervosa e minhas irmãs, todo mundo olhando e tal. Calma, gente, calma. A história é interessante. E aí fui para casa. Eu falei, meu Deus do céu, olha só meu comprometimento, o que foi que eu fiz? Então, como eu amo demais, demais, demais os meus pais, eu pedi muito ao meu anjo da guarda e pedi a Deus que me orientasse para o melhor caminho, que no dia seguinte eu já ia sair para procurar. Mas eu estava tão ansiosa e tão preocupada com essa possibilidade, eu pedi muita ajuda, muito. Mas eu não me lembro de ter me doado tanto, de ter pedido tanto, sabe, com aquele pedido que vem do fundo do coração? E no dia seguinte eu fiz uma lista e fui lá procurar algumas casas. Depois do dia inteiro de procura, cheguei no final do dia e falei, ai meu Deus, não encontrei nada. Eu estava ao lado do meu marido, eu fui dirigindo e ele foi do lado. E aí, voltando para casa, eu falei, agora eu vou pegar aquele caminho lá. Mas, de novo, já são 5 horas da tarde. Rolou um estresse, gente. Rolou uma briga dentro do carro. Ele disse, mas são 5 horas já, vamos voltar para casa. Você já varreu todas as casas que você tinha colocado? Eu falei, não, a gente vai continuar. Eu vou pegar esse caminho. Mas, Márcia, como assim? Eu vou pegar esse caminho e eu vou. Mas como assim? Eu vou pegar esse caminho e eu vou. Daqui a pouco eu virei numa rua, ele, onde é que você está indo? Não sei. Virei na rua, daqui a pouco eu virei de novo, ele, mas não sei. E aí eu perguntei para uma pessoa, existe alguma casa de repouso por aqui? A pessoa falou, ali. E eu fiquei em frente à casa de repouso, olhei aquele jardim, olhei aquele finalzinho de tarde com aquele sol maravilhoso, encontrei uma freira muito bacana e conversei com ela. Será que eu poderia entrar e conversar com vocês? Entrei, conversei, ela falou, essa hora está muito tarde, tal. Eu falei, mas por favor, tal. E eu falei, senhora, eu conheço esse local. Gente, não me pergunte de onde. Ela falou, mas como a senhora conhece? Bom, esse local aqui não me é... Eu acho que foi meu pai que construiu esse local. E ela disse, como assim o seu pai? Eu estou aqui há 40 anos. Não pode ser o seu pai. Eu falei, não, foi meu pai que construiu esse local. Daqui a pouco veio meu marido lá da porta. Márcia, tem uma placa em homenagem do seu pai lá na frente. Foi o seu pai que construiu essa casa de repouso. Eu falei, o quê? Como assim? Olha, a senhorinha começou a chorar, eu comecei a chorar, meu marido ficou, E aí eu falei, mas o meu pai então é o Dr. Lima. Dr. Lima! É o Dr. Lima, ele construiu a casa junto comigo. O seu pai fez essa casa com muito amor. Será que ele fez a casa para ele mesmo morar? Eu falei, parece, né? Ou seja, meu pai hoje está lá com a minha mãe. Eles estão muito bem. Meu pai voltou, renasceu, né? Ele reencarnou. Ele estava bem caidinho. Minha mãe também está ótima, eles estão ótimos, eles estão no local. Imagina, meu pai construiu, eu me lembrei, não sei... Gente, quem me virou à esquerda? Quem me virou à esquerda de novo? Esse local não estava no meu script. Quando eu cheguei lá e vi o nome do meu pai, eu falei, gente, imagina, imagina que ele pode ter construído aquilo com tanto amor e hoje, com 87 anos, ele está usufruindo daquilo que ele construiu. E ele chega lá na cadeirinha de roda dele e fica, aqui tem 2 metros, aqui tem não sei quantos metros, aqui não sei o quê, aqui eu programei não sei o quê. Esse banheiro é bom, né, minha filha? Ele não falava mais, ele não comia mais, eles estão ótimos, tem até dança de salão. Para vocês verem como é que... Eu me recordo muito do meu pedido ao anjo da guarda, né, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, essa história me toca muito, porque quando eu vejo eles bem lá, foi um pedido, mas foi um pedido... E, olha, até hoje, exatamente, eu não sei como eu cheguei lá. Eu fui porque eu fui empurrada. Eu fui empurrada. E olha que a briga rolou no carro. Você não vai? Eu falei, eu fui, cheguei, foi muito bom. Então, é uma história interessante. Bom, aqui diz, Santo Agostinho diz para a gente, não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Peçam, perguntem qual é o melhor caminho. E de uma forma geral, a resposta não vem, mas o caminho vai ser aberto. Vocês vão ser inspirados. Alguma coisa vai mexer com vocês. É um impulso, é uma vontade, é um amigo que vai te falar alguma coisa, é um livro que vai te dar uma mensagem. Estejamos alertos. E, em geral, como eu disse, no estresse a gente não percebe nada. No silêncio, nas orações, com o coração aberto, criando intimidade com seu anjo da guarda. As informações, as inspirações, elas chegam. Percebam, estejam abertos a ouvir e a perceber
Prestem atenção. É um presente maravilhoso. Mas, Márcia, e por que às vezes dá errado? Você está falando uma coisa linda, né? O anjo da guarda está lá, está sempre do seu lado, está te orientando. Mas por que às vezes dá errado? O que o nosso livre-arbítrio faz conosco? Que nós possamos escolher caminhos, né? Só que a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso sentimento de culpa, o que mais? A nossa falta de perdão, etc., etc., a nossa ganância, os nossos sonhos, as nossas paixões, os nossos desejos, muitas vezes nos desvirtuam. E o anjo da guarda está lá só esperando. Ah, meu Deus, vamos ter que esperar de novo a Márcia. Ah, lá vai ela de novo. Eu achei que ela tivesse aprendido já. Lá vai ela de novo, eu vou ter que acompanhar. Eu dou muito trabalho para o anjo da guarda. Não parece, né? Mas eu dou. Nossa Senhora, eu falo. Alguém conversa com o anjo da guarda aqui? Se não conversar, vai começar a conversar. Oi? Cria intimidade. Imagina que você vai criar um canal. Imagina que você vai criar um canal. É como se fosse eu conversar com uma pessoa que eu nunca vi e eu conversar com uma pessoa que diariamente eu estou em contato. Que eu crio uma sintonia com ela. O meu canal está aberto. Isso não quer dizer que o anjo da guarda esteja longe, gente, porque longe ele nunca está. Como é que nós conversamos com o nosso anjo da guarda? Quem sabe? Pelo pensamento. E se o anjo da guarda não estiver aqui coladinho? Vamos fazer uma coisa bem terra? O anjo da guarda não está aqui do meu lado coladinho, ele está longe. Como é que ele vai me ouvir? O nosso pensamento, qual é? Ele percorre que tipo de ambiente? Não é o fluido cósmico universal? Se fosse através das palavras, se meu anjo da guarda estivesse na lua, ele não ia me ouvir. Porque o som é circunscrito, não é? Vai ter um determinado momento em que a barreira, o som não vai conseguir chegar até lá. Mas o pensamento percorre o fluido cósmico universal. Em qualquer lugar que a gente imagine, na nossa pequenez, que o nosso anjo da guarda esteja, ele vai nos ouvir. Ou ele vai nos perceber, ouvir entre aspas, né? Ele vai estar sintonizado com a gente. O nosso pensamento estará sintonizado com ele. Então, lembrem-se do anjo da guarda. Gente, isso não é aconchegante? Então tá, se não deu certo, a responsabilidade é sua, porque o anjo da guarda está lá, tá? Não vai botar a culpa nele, não. Vem cá, e o anjo não dá uma escapadinha de vez em quando? Às vezes ele dá uma escapadinha. É só sintonizar de novo, e às vezes não é nem necessário. Você está passando por momentos, e realmente o Livro dos Espíritos pergunta isso. Não é com uma escapadinha, tá, gente? É uma forma mais elegante, né? E ele, de vez em quando, não se afasta do protegido. Aí eu que estou traduzindo como escapadinha. Sim, ele até pode se afastar um pouco, mas no ato da chamada, ele já estará perto. Mas, Márcia, tá bom. Se Deus é tão bom de nos dar anjos da guarda, mentores, espíritos protetores para nos acompanhar, por que a presença deles não é mais ostensiva? Por que não é visível? Por que a gente não consegue enxergar o nosso anjo da guarda? Por que esse mistério todo? Gente, nós sabemos que o nosso aprendizado, a nossa escola, dada por Deus, é de degrau por degrau, né? Se a gente estivesse aqui com o anjo da guarda dizendo agora vira esquerda, agora vira direita, agora faça isso, nós seríamos robôs. Nós não exerceríamos o nosso livre-arbítrio. Então, a lei do amor está aí. E o livre-arbítrio também. O trilho está ali naquele livro, né? E dos livros de Joana, no Evangelho segundo o Espiritismo, ali está o trilho. Se a gente fica muito longe do trilho, não tem jeito, né? A gente vai sofrer com certeza, até que a gente aprenda. Então, vocês já tiveram curiosidade para saber quem é o anjo da guarda de vocês? Eu já tive, né? Pode ser um pouco infantil, um pouco imaturo, mas eu vou falar a verdade. Eu já tive, né? Quem será o meu anjo da guarda? Será que ele tem nome? Porque, olha só, quando eu conheci Joana, né, que já tem 10 anos, acho que ela já me conhecia, mas há 10 anos atrás, eu fiz questão de olhar a foto de Joana, porque nós daqui precisamos de alguma referência. Nós precisamos, às vezes, até de antropomorfizar Deus, não é verdade? A gente precisa de figuras. Então, Deus, Jesus já é mais fácil. Quando a gente olha para Joana, a gente vê esse rosto angelical. Sheila, Dr. Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Meimei, a gente consegue, né? E o nosso anjo da guarda? Quando a gente conversa com ele, ele não tem forma, né? A sugestão é que a gente
dê forma e até nome. Eu tentei dar um nome para o meu anjo da guarda, mas não pegou muito, não. Tá? Eu fiquei pensando, será um homem ou será uma mulher? Gente, vamos abrir o jogo, né? Nem todo mundo é perfeito, e de vez em quando a gente tem os nossos ataques infantis. E eu fiquei precisando de uma referência. Falei, vou chamá-lo de João. Falei, será que é porque eu estou pensando na Joana? Mas eu chamei por pouco tempo, aí não pegou, não colou, eu não sei. Aí eu me desapeguei do nome da figura, porque não estava funcionando muito bem, né? Esse negócio de ficar inventando o nome. E, de fato, não é a coisa mais importante. E tem uma frase que fala justamente sobre isso. Essa frase é de Santo Agostinho. Olha o que ele diz. Fé é acreditarmos no que não vemos. E a recompensa dessa fé é vermos aquilo que acreditamos. Não é preciso ver, basta acreditar. Então, a questão do nome, da figura, de vez em quando, mas eu falo, não é mais importante, não, deixa o João, a Maria, né? E vocês lembram que tem uma música aqui do Seja, que a gente canta, não importa a sua afeição, sua ajuda vem agora. Pode ser um ancião ou uma bela senhora, não importa a sua ora. A melhor parte é confia em Deus, confia. Segura ela, senão ela não para de cantar. Vamos lá. E nós conhecemos o nosso anjo? Eu falo de conhecer. Aqui hoje eu não conheço, mas eu conheço na vida de erraticidade, como espírito, eu conheço. E vou, quando desencarnar, reencontrá-lo. Que bom. Aí a gente vai ter, tomara que a gente tenha uma boa conversa, né? Márcia, você não foi fácil. Poxa vida, você me deu tanto trabalho. Mas e se eu tiver uma encarnação interessante, boa, produtiva, se eu me elevar moralmente, eu posso ser um espírito protetor de alguma pessoa? Não necessariamente como um anjo guardião puro, superior e nobre. Puro não, nobre, superior, porque puro é uma classe mais acima. Mas você pode acompanhar um familiar, um amigo. Eu posso ser um espírito simpático. Simpático do bem, tomara, né? Simpático do bem. E aquelas pessoas que não têm a moral muito elevada, por exemplo, os selvagens, as pessoas, os primitivos, dependendo da classe, da faixa ou do nível, o nível é a melhor palavra, do nível moral da população, eles vão merecer e precisar de espíritos imediatamente superiores, não necessariamente os mais elevados. Então, até eles têm os seus espíritos protetores, os seus anjos guardiões. Então, nós temos mais 5 minutos e vou contar uma coisa que Joana de Ângeles traz para a gente que eu acho bem interessante. Tem cuidado para não te afastar nunca de teu anjo guardião. Não rompa os laços de ligação mental e emocional. Na saúde ou na enfermidade, ouça-o, busque-o. Busque-o sempre em pensamento e em orações. Nós perceberemos a presença do nosso anjo guardião através de impulsos, de conselhos e de pressentimentos. Teu anjo guardião é teu mestre, é teu amigo. Ele é teu amigo mais próximo. Emana-te a ele. Cola nele. Cola no teu anjo da guarda. É isso que ela está querendo dizer para a gente. Entre os anjos e Deus, há Jesus. Imagina nessa escala de aproximação com o Pai, anjos, Jesus e Deus. Olha só, bem pertinho de nós. Vamos acreditar. Existe para terminar mesmo agora, existe uma historinha que é contada por muitos, que diz assim, uma pessoa estava caminhando e ela viu uma loja, e essa loja tinha o nome de Loja de Deus. Essa pessoa entrou na loja e ficou encantada, porque nessa loja existia pacotes de felicidade, presentes embrulhadíssimos, belíssimos de gratidão, enfeites maravilhosos relacionados à saúde, caixas enormes de perdão. Existiam bolas maravilhosas, cheias de alegria dentro. Existia uma felicidade toda espalhada em estrelas que estavam no telhado, no teto dessa loja. E a pessoa entrou e falou,
Meu Deus, eu estou na loja de Deus, eu quero comprar muita coisa aqui. Eu vou escolher. Então, eu quero 3 pacotes de alegria, eu quero 3 bolas de saúde, eu quero, então, 3 caixas de gratidão, e eu quero também 2 potes de perdão. Eu quero também, eu quero levar tudo. Não, minha senhora, não. Então, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí, na hora que ela foi receber aquilo que ela tinha comprado, o dono da loja pediu para ela abrir a mão. E ela abriu a mão e falou, tá bom. Aí, o dono da loja botou algumas coisinhas na mão dela. Ela falou, meu Deus, mas eu comprei tanta coisa, olha só o tamanho das coisas que eu comprei que estão aqui enfeitadas, e eu só ganhei isso. Ela disse, minha querida, nessa loja, os frutos estão presentes, mas o que eu vendo para você são as sementes. Então, a semente de cada uma dessas virtudes que existe dentro da loja, você vai ter que plantá-las. E se você plantá-las, você vai ter tudo. Vai com Deus. Então, a notícia boa é que o presente de Deus está aí. A notícia interessante, mas trabalhosa e vitoriosa é que nós é que vamos ter que plantar essas sementes. Essa semente para a nossa vida melhor, nossa vida de alegria. E nós não estamos sozinhos. Se nós somos jardineiros, nós temos excelentes companhias, que são os nossos anjos da guarda, que vão nos ensinar a regar, a arar essa terra, a colocar bons pensamentos, né, para que os nossos frutos realmente nasçam e a gente possa saboreá-los. Então, fiquem com Deus. Boa tarde.